falar sobre a estrutura curricular do curso e também sobre metodologias ativas. Eu gostaria de uma saudação especial ao médico professor José Lúcio Martins. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, é um dia muito especial para essa casa, para essa escola e para todos nós que estamos aí nos preparando para receber os estudantes de medicina da primeira turma da FADRA, já pelo menos aí há 2 anos e meio. Né? E para mim estar aqui com esse grupo hoje é uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é parte de uma continuidade de um trabalho sério e que tem todos os indicadores para que a gente consiga o sucesso esperado. Eu sou professor de medicina já há 30 anos, sou professor da Unesp, em Botucatu, na área de cirurgia pediátrica, e há 20 anos, pelo menos, eu trabalho na gestão de escolas de medicina. Fui diretor, coordenador do curso em Botucatu, diretor na UNAERP em Ribeirão Preto, por 4 anos, 12 anos na Unicid em São Paulo e agora indo para 4 anos em São Caetano. E pelo menos aí durante 20 anos, os últimos 20 anos da minha vida, eu passei trabalhando com professores, aquilo que nós denominamos de metodologias ativas. Foram mais ou menos 2.500 docentes que passaram por esse tipo de capacitação e 40 escolas de medicina que foram abertas no Brasil nos últimos 20 anos com essa metodologia, com projetos que eu tive a oportunidade de organizar e capacitar professores. Com essa quantidade e essa vivência aí acumulada, eu posso dizer para vocês o seguinte, que desses 40 cursos, todos eles começaram com projetos, começaram com a capacitação de professores, com um acompanhamento e seguiram com as suas próprias pernas. Alguns cursos considerados muito bons, com nota máxima no MEC. Outros bons, com nota 4. Curso de medicina com nota 3 não é reconhecido. Nós não tivemos nenhum curso não reconhecido, mas cursos com problemas, sim. Cursos com muito sucesso, cursos com sucesso razoável e cursos com problemas. E eu poderia dizer para vocês o seguinte, que existem 6 indicadores para que um curso tenha essa diferença de ser considerado um curso com problema com um curso de sucesso. O primeiro indicador, ele diz respeito ao planejamento feito por gente séria. E nesse caso aqui, vocês tiveram a oportunidade de ver uma apresentação logo de início, com 18 diretores, membros do conselho curador de uma casa que já tem, que está indo para 50 anos de existência, e são constituídos por pessoas extremamente sérias, responsáveis, que são apaixonadas por aquilo que fazem e que respeitam profundamente a instituição que os abriga do ponto de vista de emprego e de missão nos últimos anos de vida. Ontem eu vim trazido pelo Adenilton, que trabalha no setor de compras e que se disponibilizou a me pegar ontem lá no aeroporto, ele me contando um pouco da história dele, é de 37 anos de casa. Então são pessoas que têm uma profunda paixão pela instituição, são sérias, e esse projeto ele deu certo porque essas pessoas se juntaram a uma coletividade na cidade, a cidade e a região se articulou. Vocês têm aí uma classe política na cidade composta por um conjunto de políticos bons. Aqui na cidade, na mantenedora, nós temos aí um time comandado pelo Dr. Edson Andreu e na área da execução pelo Edson Caio. Eu posso dizer para vocês que fui testemunha das inúmeras vezes
em que o Edson Caio esteve de plantão na porta do Conselho Estadual de Educação, mostrando, não precisou convencer, só mostrar a seriedade pela qual essa instituição conduz os seus cursos ao longo dos anos. Então, em nome desse coletivo, eu queria saudar aqui o Edson Andreu, o Edson Caio, a Jaqueline e a Marilda, que foram as pessoas que mais próximas de mim tiveram nesse processo de construção, mas queria aproveitar, através deles, a saudar a todos vocês, a todos os diretores, por esse excelente trabalho que vocês desenvolveram até aqui, e a missão vai continuar de uma forma muito séria nos próximos anos. Eu digo que o curso de medicina, ele tem algumas questões que mexem com a coletividade, mexem com a cabeça dos pais. A gente costuma dizer que assim, o estudante universitário, ele entra na universidade em vários cursos, mas o único curso que a gente vê pai e mãe, praticamente quase, tem escola que até quase faz associação de pais e mestres, né? Porque pai e mãe fica cuidando daquela coisa, paparicando o filho e tal. Cuidou, né? Tratou, como a gente diz, tratou a Danone durante todos os anos, vem no primeiro dia de aula, não abandona, acompanha. Então essa é uma peculiaridade. A outra peculiaridade é um curso, é o único curso das instituições de ensino superior hoje que se mantém como curso em período integral. Todos os outros hoje são meio período. Isso quer dizer o seguinte, que o estudante de medicina, ele passa mais tempo aqui dentro da faculdade, dentro da universidade, do que na casa dele ou na República. Ele vai ficar aqui o dia inteiro, com atividades, e ainda durante o período da noite estudando na biblioteca para cumprir as suas missões no dia seguinte. Então isso faz com que haja uma vinculação, pais, estudantes, escola, professores, de um jeito diferente. Além disso, tem toda uma ideação com relação à profissão, né? Eu nunca vi nenhuma das 40 cidades que eu tive a oportunidade de montar curso de medicina, eu nunca vi nenhum prefeito não querer curso de medicina. Todos os prefeitos adoram, querem, pensam muito em querer, e o prefeito Juliano aqui também foi um dos prefeitos que quis muito ter o curso de medicina, né? Eu também nunca vi nenhum mantenedor de curso de medicina dizer que estava descontente com o curso de medicina, que queria fechar o curso de medicina. Eu também nunca vi isso, né? Então existe uma idealização, e por parte dos pais, né? Você tem pais que querem, que desejam muito que seus filhos façam medicina, e dentro dos pais existe uma turma muito especial, que são os pais médicos, né? Esses dão muito trabalho para os coordenadores de curso, né? Porque os pais médicos, eles tentam projetar nos filhos como é que foi a formação deles no período que eles faziam faculdade. E aí começa a haver um conflito de geração, porque o curso que eles fizeram não tem nada a ver com o curso que existe hoje nos dias atuais de medicina. E os filhos que eles têm não tem nada a ver com eles enquanto jovens, né? Os filhos atuais, os filhos que eles têm, foram filhos nascidos numa era, que a gente chama de era digital, que não tem nada a ver com a vida pelas quais os pais se formaram. Então os parâmetros de sucesso na profissão, de forma de realização dentro do curso, como as coisas eram trabalhadas dentro do curso, com aulas expositivas, com características de determinados professores, hoje está tudo diferente. E a gente não considerar essa diferença, certamente a gente vai estar errando, né? A escola hoje ela tem que pensar no tipo de estudante que ela recebe, e ele é um estudante diferente daquilo que nós fomos enquanto estudantes. Então, seguindo nessa questão dos 6 pontos que eu acho que dão o diferencial de uma escola e que me permitem dizer, essa escola vai ter sucesso, essa escola vai ser nota 5, essa escola vai ser nota 4, eu diria o seguinte: planejamento feito por gente séria. Segundo, um corpo docente extremamente motivado e engajado no projeto do curso, né? Sem professores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e aí eu posso dizer para vocês o seguinte: se eu tiver que escolher algumas coisas, o que você escolhe? Infraestrutura, laboratório bonito, professor bom, ou metodologia diferente da aprendizagem por problemas? Olha, eu trabalho aí nesses 30 anos, desde 92, com metodologia ativa.
O que diferencia uma escola não é metodologia. O que diferencia uma escola não é infraestrutura e laboratório com um piso de granito, bonito e tal. O que diferencia uma escola é qualidade do corpo docente. É professor bom, professor engajado com o aluno, envolvido com o aluno. Tá? O professor de medicina que encara a atividade como professor, como uma segunda atividade na vida, então ele é médico, ele toca lá o seu consultório, mas para ele poder colocar na placa que ele é professor, ele vai lá e faz um bico na faculdade. Esse não serve. Tá? O professor de medicina, ele tem que encarar a atividade da docência do mesmo jeito, com a mesma seriedade que ele encara a atividade enquanto médico. Eu aqui nessa caminhada que nós estamos indo aí para 2 anos e meio, nós começamos aí praticamente há um ano o curso de capacitação, eu tive a oportunidade de conhecer muitos bons professores e pessoas que estão extremamente motivadas e engajadas com o projeto do curso. Né? O curso ele tem um segundo elemento aí que eu posso apontar para vocês como um fator crítico de sucesso. Né? Bom, outros pontos importantes também vêm junto. Né? A questão do projeto do curso é um projeto que nós chamamos inovador, mas ele não é novo. Porque educação, quando a gente fala, olha, essas metodologias elas têm pelo menos 40 anos. 40 anos em educação é muito pouco. Né? O método tradicional de trabalhar medicina, né, com os currículos das primeiras escolas médicas que vieram para o Brasil, ele foi pensado e formulado em 1910. Então ele tem mais de século. Né? E as primeiras escolas que foram formadas aqui no Brasil com a metodologia tradicional, foi já nos anos de 1940 para frente, já tinha 30 anos dessa metodologia tradicional. Então a metodologia inovadora, essa que nós trabalhamos, inovadora, mas não é nova porque ela tem pelo menos 50 anos. Ela começou a ser implantada na Universidade da McMaster, no Canadá, em 1967. A primeira escola europeia a trabalhar com essa metodologia foi em 1972, com Maastricht, na Holanda. Hoje, no mundo, a gente tem pelo menos umas 450 escolas médicas, entre 800 instituições que trabalham com essas metodologias. Aqui no Brasil, nós estamos com 250 escolas de medicina, dentre as quais 80 escolas trabalham com essa metodologia. Dessas 80 escolas, 40 eu tive a oportunidade de organizar. Então, a questão do projeto, ela é importante. É um projeto que ele é sintonizado com o aluno desta era. É um projeto que, uma vez os professores bem capacitados, bem treinados, os alunos envolvidos com o projeto, essa atividade que nós estamos tendo aqui é uma atividade de exceção. Né? Uma atividade onde um fala e todo mundo escuta, e daqui a 15 minutos, boa parte de vocês não vai estar mais me escutando, porque é assim que funciona. Tá? Por enquanto, ainda 80% de vocês está prestando atenção no que eu estou falando. 20% já está sonolento. Se eu falar e insistir mais meia hora, essa coisa cai para 50%, 60% de gente prestando atenção em mim. Se eu for falar por 1h30, metade ou 60% vai estar sonolento e dormindo. Né? Então, e isso porque nós temos uma plateia mesclada de pessoas mais velhas que estão acostumadas a ouvir palestras, mas com os estudantes mais novos. Dos novos, se eu só olhar para os estudantes aqui, 80% daqui a 20 minutos não vai estar prestando atenção em mim, vai estar olhando no WhatsApp, né? Ou já bem sonolento, pensando em outras coisas. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós temos que trabalhar com outras estratégias de ensino-aprendizagem, porque essa aqui não dá mais. Para essa geração, ela quer outras coisas. E se a gente tivesse a oportunidade de colocar um controle remoto na mão de cada um de vocês, comigo falando, daqui a 10 minutos todo mundo estaria mudando de canal. Né? Então, veja, nós temos que estar sintonizados com a nossa era, com o nosso tempo. O outro ponto importante diz respeito à infraestrutura. Né? E nisso eu tenho que tirar o chapéu aqui para os dirigentes dessa casa que montaram uma estrutura que vocês vão olhar. São laboratórios muito bons, os equipamentos que vocês têm aqui são equipamentos de primeiríssima linha,
tudo aquilo que foi solicitado da minha parte para compra, para início do curso, foi prontamente adquirido com esforços tanto da municipalidade quanto da FARA, da Faculdade de Dracena, no sentido de estar preparados para esse início de curso. Então, a infraestrutura que vocês terão interna é totalmente adequada para as necessidades do curso. A infraestrutura externa, aí houve um trabalho pessoal do Edson muito importante, no sentido de fazer a articulação com pelo menos 5 municípios do entorno de Dracena, com estruturas hospitalares, ambulatoriais e pronto atendimento de muito boa qualidade. Essa é uma região bem estruturada do Sistema Único, e essa região aqui, com os hospitais, vão poder oferecer cenários de prática de muito boa qualidade para os estudantes, né? Então, só Dracena seria insuficiente. Dracena e o entorno estão envolvidos aqui na contagem do número de leitos, na contagem das equipes de saúde da família, e esse número de leitos e essas equipes de saúde da família estarão envolvidas no processo de formação dos estudantes, juntos, sempre supervisionados pelos professores da casa. O quarto ponto diz respeito ao engajamento do estudante. É lógico que tudo isso a gente pode fazer. Se o estudante não tiver engajado, e o engajamento aqui envolve vontade, quando a gente fala vocação, né, a gente apela para um sentimento meio divino. E não, o que é vocação para fazer medicina? Nós vamos poder estar conversando hoje à noite sobre o que é medicina e os aspectos chamados vocacionais. Mas a vocação, a essência da vocação é a vontade de ser, né? E se você não tiver vontade de ser aquilo que você se propôs a fazer nos próximos anos, não dá certo, né? E isso é que esse conjunto, vocação, vontade, motivação, tudo isso constitui o conceito de engajamento do estudante na escola. Esse engajamento, ele se dá muito rapidamente por algumas coisas bem simples, né? O estudante logo já identifica uma camiseta, um símbolo, já vão estar discutindo qual vai ser o bicho que vai representar, né, o animal que vai representar a atlética, o centro acadêmico, tá? Essa parte é rápida, né? A bateria, já vai estar pedindo dinheiro para o Edson aqui para comprar os bombos, tambores, baqueta, tal, bateria, ótimo. Essa parte também é rápida, né? Agora tem um engajamento mais profundo, que é engajamento no projeto da escola, naquilo que ela se propõe, né? A escola ela montou um sistema de aprendizagem em que pressupõe 14 horas de estudo por semana, 14 a 16 horas de estudo por semana, porque senão não dá certo o curso, tá? E o aluno não vai para frente se ele não tiver 14 a 16 horas de estudo individual, fora o tempo que ele está na universidade, que ele está sob supervisão docente. Ele tem que estudar de 14 a 16 horas por semana para dar conta das situações do programa que são propostas para ele. E aí, né, a grande discussão que se faz nessa metodologia, mas o aluno brasileiro é um aluno imaturo, é um aluno que não sei o quê, porque ele vem do cursinho, ele vem do colégio por baixo. Os alunos estrangeiros das outras universidades também têm as mesmas dificuldades daqui. É certo que o aluno americano, ele passou pelo college, sim, tá? Só que eu tenho, na África do Sul, tem escolas magníficas de primeiríssima linha, super bem avaliadas, em que os estudantes têm o mesmo sistema de ensino daqui. E aí, como é que é a infraestrutura? Olha, a infraestrutura, tem escola em Natal, na África do Sul, que eu fui visitar, quando a gente saiu da McMaster, né, e falamos assim, puxa, esse método, gente, funciona para aluno de primeiro mundo. Isso era 1992. Aí nós saímos de lá, o pessoal falou, não, vocês precisam ver essa coisa funcionando em outras partes do mundo, e nós fomos para a África do Sul. E lá eu vi aluno tendo aula dentro de container climatizado e debaixo de árvore. Tá? Então, é conversa mole, que é aluno do Canadá que dá certo, é aluno do primeiro mundo. Não. E as escolas aqui que começaram com esses projetos em 1996, 97, estão arrebentando a boca do balão do ponto de vista de sucesso dos alunos nos exames de residência e sucesso em colocação no mercado de trabalho. As duas primeiras escolas brasileiras que começaram com isso foi a Universidade Estadual de Londrina e a Faculdade de Medicina de Marília, a estadual. Marília, se não tivesse mudado o curso e não
tivesse mudado sua história, hoje Marília seria uma escola provavelmente fechada, porque estava na época uma crise tremenda, inclusive financeira, né? Marília adotou esse projeto inovador, recebeu recursos externos para conseguir se transformar, e hoje é uma das faculdades de medicina melhores ranqueadas no estado de São Paulo. E é Marília, é pequena, tá? Mas ela, no ranking das escolas médicas, é uma das escolas mais bem situadas. Então, o estudante precisa estar engajado no projeto da escola e precisa entender o projeto. Tá? E esse engajamento passa no sentido dele adotar uma atitude diferente a partir da semana que vem. Né? Essa semana, tal, ainda vocês vão estar se colocando, se achando aqui na cena. A cena é muito grande para vocês acharem todas as regiões em torno da cena, mas vocês vão aí se colocar, se ver as residências onde vocês vão ficar e tudo mais, mas a partir da semana que vem o jogo fica bruto e aí vamos colocar a bola no chão e o jogo é de campeonato. O outro ponto importante diz respeito à questão da responsabilidade social da escola. Tá? E aí a gente começa a falar de mudança de joio e trigo. Nós estamos passando num período no Brasil onde muita coisa esquisita está acontecendo. Né? E no ensino superior não é diferente. Né? Então, no ensino superior, na área do ensino superior privado, a gente tem aí um monopólio. Né? As Odebrechts na área de construção, elas se expressam no mundo privado da educação superior através dos grandes grupos educacionais que dividem aí boa parte do mercado, 4, 5 grandes grupos. Esses grupos hoje, eles encaixotam a questão da educação do ensino superior, que nem produto em prateleira de supermercado, e aquele produto ele serve tanto para o aluno do Oiapoque quanto do Chuí, são currículos bem pasteurizados. Isso leva a uma situação a médio e longo prazo no Brasil, né, o ensino superior brasileiro na mão desses poucos grupos e trabalhando com um aspecto muito mercantil para o ensino superior. Isso vai levar a médio e longo prazo a formação de profissionais que têm diploma, mas não são habilitados. Profissionais que têm o papel, mas que o papel não quer dizer que eles saem para fazer aquilo que está escrito no papel. E isso é muito triste. Uma geração inteira, de 2010 para cá, onde se acelerou as vendas das instituições privadas familiares para os grupos educacionais, gerações de brasileiros estão se formando nesses cursos de faz de conta. Então, cursos, por exemplo, de plataforma de ensino à distância. Ensino à distância é tratado em países do primeiro mundo como uma coisa muito séria. No Brasil, virou um produto de R$ 1,99 no supermercado. Então, esse clima na educação superior brasileira, ela é muito séria. E são escolas que acabam sendo fábricas de diploma e que não têm responsabilidade social nenhuma em transformar o entorno da onde elas estão inseridas. Esse é um diferencial das escolas, das instituições públicas e dentro das instituições públicas, as instituições municipais de ensino superior. A FADRA, dentro desse aspecto, enquanto instituição municipal, ela é extremamente ligada à realidade do seu coletivo em torno da cidade. A cidade tem muito orgulho de ter a Faculdade de Dracena enquanto instituição, e a Faculdade de Dracena trabalha com os valores da cidade. Há um imbricamento desses valores da cidade, da comunidade, com a faculdade. Isso é uma marca que eu aprendi a enxergar em São Caetano, sendo diretor lá há 4 anos, e implantando os outros cursos municipais, como a Faculdade de Assis, a Unify em São João da Boa Vista, a Unifacef em Franca, e agora a FADRA aqui em Dracena. Os projetos sociais que a FADRA está envolvida são projetos que têm uma missão de transformar a vida das pessoas aqui da comunidade. E os estudantes de medicina, enquanto profissão, a nossa profissão é muito potente no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando os estudantes de medicina eles vão para campo, eles vão fazer trabalhos de envolvimento social, o impacto desse trabalho modifica e melhora a vida das pessoas. Então esse é um indicador importante, e que os estudantes vão estar envolvidos nesse trabalho social desde o início. Por quê?
Porque nós queremos formar não só médicos competentes tecnicamente. Competência técnica é obrigação. Mas nós temos que formar, além de médicos competentes tecnicamente, médicos gente boa. Médicos com caráter. Médicos que olhem no olho dos seus pacientes, toquem, examinem, escutem, conversem, se envolvam com os problemas desses pacientes. É para isso que serve uma escola de medicina boa. Uma escola envolvida com os problemas da sua gente. Tá? E para isso os estudantes de medicina vão estar aqui ao longo de 6 anos envolvidos com os problemas das pessoas, da população de Dracena e da região. Então é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês. Vou falar de algumas coisas bem rapidamente do projeto. O projeto, ele é um total de 600 páginas, tá? Que hoje está à disposição dos senhores pais, dos pais médicos que gostam de ver lá os projetos do curso que os filhos estão e tal, e cuidar, está tudo certo. Vocês vão olhar esses projetos. Quero reforçar uma ideia que o Edson está colocando, porque isso também nos fazem muitas perguntas. Eu sou diretor de uma instituição municipal. Então, as instituições municipais e as instituições estaduais, elas são regidas pelo Conselho Estadual de Educação, que autoriza, reconhece, faz todos os processos que o MEC faz no âmbito federal, o Conselho Estadual faz com as instituições estaduais e municipais. Tá? O MEC cuida das privadas, das instituições privadas, particulares e das instituições federais. Os conselhos estaduais cuidam das universidades, instituições estaduais e das faculdades municipais. Aqui a FADRA, ela é uma instituição municipal, portanto ligada ao Conselho Estadual. Aí o pai pergunta, mas se ela é municipal e pública, por que ela é paga? Tá? Essa é uma pergunta importante. Veja, até 1988, até a Constituição de 88, os prefeitos podiam abrir instituições municipais pagas. Por quê? Porque é obrigação do município manter o ensino fundamental e o básico, mas não é obrigação do município manter, do ponto de vista de recurso, o ensino superior. Então, com essa justificativa, abriam-se instituições pagas. E assim foi criado, por exemplo, nessa época, a Faculdade de Medicina de Taubaté, a Faculdade de Medicina de Jundiaí, são todas instituições criadas antes de 88. Aqui também foi criado antes de 88. Com a Constituição de 88, com o lobby das privadas, elas já falaram o seguinte, opa, vamos colocar um artigo aqui na Constituição que é o seguinte, as públicas têm que ser gratuitas. E as privadas somos nós que podemos cobrar. E aí, com isso, todas as instituições criadas a partir de 88 não puderam mais cobrar mensalidade, mas as anteriores ganharam direito adquirido, que é o caso da FADRA e de outras instituições municipais, dessas que eu citei, que nós criamos nos cursos de medicina. Por isso que ela é uma pública paga, tá? E está regida pelo Conselho Estadual de Educação. Ela foi autorizada pelo Conselho e assim que ela atingir 50% mais um dia do seu andamento, ela está autorizada a pedir o reconhecimento do curso. Virá uma nova comissão do Conselho aqui, fará toda a verificação da instituição, conversará com os alunos, com os professores, com os dirigentes e fará o reconhecimento se assim a instituição o merecer. Tudo bem? Bom, quero mostrar para vocês alguns princípios de forma bem ligeira que permeiam o projeto pedagógico da escola. Esses princípios, eles estão hoje dentro de um processo que nós chamamos de mudança de paradigma. Então a nossa sociedade, ela está mudando, em pleno processo de transição, o conceito de competência, onde competência até anos atrás era aquilo que a gente possuía de conhecimento, só que conhecimento se chegou à conclusão de que conhecimento hoje a gente tem de forma muito fácil,
na internet, a gente adquire conhecimento e informação. Agora, a competência é a conjunção de conhecimento, de habilidades e de atitudes. Tá? A combinação dessas capacidades é que dão hoje a noção verdadeira de competência. A articulação dessas capacidades em distintos ambientes é que nos dão a capability, ou seja, a nossa capacidade de ter competência em contextos distintos. Tá? E essa é uma necessidade hoje das profissões em geral, e a medicina no mundo. Nós estamos também em plena mudança do conceito de saúde para o conceito biológico, para um conceito mais ampliado. Né? A figura do médico ela esteve sempre muito associada a resolver problemas relacionados a doenças. Isso também hoje em dia é insuficiente. As pessoas hoje elas procuram os médicos e elas procuram os profissionais de saúde perguntando o seguinte: o que ela tem que fazer para não adoecer? Quais são os seus hábitos de vida que ela tem que ter para que ela não adoeça de determinadas circunstâncias? Então nós temos que ter uma visão de promoção, de reabilitação e de prevenção da saúde, coisa que há tempos atrás não nos era exigido. Hoje nós temos que aprender a ler o genoma humano, porque através da leitura do genoma nós vamos identificar genes que mostram que aqueles indivíduos têm determinadas tendências ou riscos a determinadas doenças. Portanto, nós temos que reforçar hábitos de vida para determinados grupos de população que tenham esses riscos, e a gente diminuir riscos através das mudanças de hábitos. Isso muda completamente o enfoque da nossa formação. Outra questão é a mudança do trabalho. Né? Os médicos, eles se habituaram, dentro das regras que foram colocadas no mundo do trabalho, a nós recebermos os nossos proventos, os nossos honorários, através da quantidade de coisas que nós fazemos, quantidade de procedimentos. Né? Assim são as regras dentro do hospital, dentro dos ambulatórios, e hoje, na verdade, a quantidade de coisas a ser feitas não é mais aquilo que é importante para o CEPAG. É a capacidade que os médicos, dentro das equipes de saúde, têm de fazer uma vigilância da saúde para determinados grupos populacionais e manter essas populações saudáveis. Essa é uma capacidade que muda, e que muda o enfoque de receber por procedimento para receber por cuidar de uma determinada comunidade. A outra mudança diz respeito aos processos de educação, e aqui nós já tocamos esse ponto. Nós estamos hoje com uma geração nascida apertando o botão, uma geração digital, não é isso? Essa geração, ela está hoje sintonizada a aprender através de métodos ativos, de métodos que mobilizem essas pessoas, tá? Que tornem elas ativas, elas sendo o centro do processo de aprendizagem, e não recebendo por transmissão aquilo que eu estou fazendo agora, por exemplo, tentando transmitir uma mensagem para vocês. É mais interessante eu trabalhar aqui com vocês, se a gente tivesse tempo, e nos 6 anos a gente vai ter muito tempo para trabalhar com os alunos, em dinâmicas, para que os alunos busquem as informações necessárias para resolver os problemas que a gente coloca aqui na frente. Tá? Sabendo disso, nós vamos estar conversando o que é ser médico. E hoje, ser médico, ele envolve a articulação em 3 áreas de competência. Um bom médico, ele tem que sair sabendo questões envolvendo a gestão, a educação e a atenção à saúde. E aí, medicina, além de articular essas 3 competências, envolve outras questões importantes e outros sentidos importantes, quanto arte, ciência, técnica, profissão, missão e ética. Sobre esses 6 aspectos, eu deixei para falar hoje à noite, porque senão a gente gasta tudo agora de manhã, né? E hoje à noite eu já estou passando gostinho para vocês. Vamos conversar sobre esses aspectos da medicina com vocês na aula inaugural de hoje à noite. Se eu puder contar para vocês como é que é o projeto pedagógico da escola, com basicamente 6 pontos, né, 6 dedos da mão, eu resumiria as 600 páginas do projeto nesses 6 pontos. O projeto de medicina aqui da Faculdade de Dracena, ele é um projeto
que tem 4 elementos aqui importantes. Aprendizagem centrada no aluno. Ou seja, essa história do professor no palco e aluno sentado não funciona assim. O aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem e o professor, ele perde importância? Não, ele é importante pra caramba. Ele só que muda o papel dele. Muda o papel dele de transmissor de conhecimento para ser o professor que é diretor de cena. É só a gente imaginar a aprendizagem na medicina como a realização de um filme de cinema. No filme de cinema, o ator principal, antigamente, era o professor. Agora passa a ser o aluno. E o professor, ele sai de cena para ser o diretor. É tão importante quanto, porque os últimos 2 Oscars que são distribuídos na sessão de premiação do Oscar é para melhor diretor e melhor ator. Certo? Então, continua importante na fita, não muda o papel do professor ele será sempre insubstituível. Tá? Só que muda o papel dele para um papel estratégico mais importante, que é ele ficar de trás da cena, orientando para o aluno, sim, ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. O segundo ponto é a aprendizagem em grupos pequenos. Então, já se chegou à conclusão que aprender nessa forma aqui, ela, veja bem, aprende. O ser humano tem pelo menos umas 150 formas diferentes de aprender. Só que eu posso dizer o seguinte, ó, pelo fato de eu estar falando mais alto aqui para a fileira da frente, pode ser que a fileira da frente esteja mais atenta do que eu estou falando com a fileira de trás. Isso numa sala de aula tradicional é muito engraçado a coisa como acontece, né? Porque os alunos que querem prestar atenção ou pegar algumas coisas importantes da aula sentam nas primeiras cadeiras. Os alunos que já estão assim pensando, olha, eu preciso sentar perto da porta, onde é que está a porta? Ela tem 2 portas lá no fundo, eu vou sentar estrategicamente perto das 2 portas, porque se me amolar essa conversa, eu saio e ninguém percebe. Né? Outro fato também é que normalmente se eu sento nas últimas fileiras, as cadeiras das últimas fileiras são encostadas na parede e dá para encostar a cabeça. Se eu puser um óculos escuro, eu posso estar dormindo, o professor nem vai saber se eu estou acordado ou dormindo. Né? Essa disposição na sala de aula, né, às vezes ela acontece. Lá em São Paulo a gente costuma dizer o seguinte, que as primeiras fileiras elas são formadas pelas japonesinhas. Né? Que normalmente são quietinhas, atentas, boas alunas e sentam e anotam tudo. Né? E atrás das fileiras de trás ficam os tigrões. Né? Os caras chegam lá de óculos escuros, tal, o olho branco do olho meio vermelho de manhã, né? Cheirando a álcool da festa do dia anterior, senta lá no fundão. Quando eles se aproximam das japonesinhas nas vésperas da prova, onde os cadernos delas são extremamente disputados. E quem ganha muito dinheiro com isso? O rapaz do Xerox. Né? Ele ganha muito dinheiro com isso, com o caderno delas. E aí a turma do fundão acaba se concentrando a estudar o que está escrito no caderno da japonesinha. As provas dos professores são tão ruins e tão medíocres que às vezes aquilo que ele estuda só no caderno é suficiente. Porque o professor faz uma prova muito ruim. Né? Então, esse é um ciclo vicioso que se forma, e ainda tem professor ainda que tem a pachorra que fala assim, olha, só cai aquilo que eu dei em aula. Isso é uma bobagem. Né? Isso é uma besteira. Quer dizer, você tem que olhar todo um conteúdo, e aqui a regra, já estou dizendo a regra, olha, cai aquilo que deu em aula não vai ser, nos pequenos grupos, e aquilo que não deu também. A regra do jogo é dada através de um caderno do curso onde está tudo lá, onde vocês têm que estudar. Certo? E se o professor é bom, ele tem que perguntar coisas que foram discutidas e coisas que não foram discutidas também. E que os alunos têm que se virar para estudar. Porque o universo da medicina é impossível a gente trabalhar os grandes temas só naquele espacinho da sala de aula. O aluno tem que estudar, ele tem que ir além. E esse ir além cai na prova. Tá? Essa é uma regra básica das metodologias ativas. Tá? Então, ó, a aprendizagem em grupos pequenos. Por quê? Porque quando a gente trabalha em grupo pequeno, mistura. Os grupos, eles são heterogêneos. O tigrão lá de trás vai juntar aqui com a japonesinha, com o outro aqui do lado, com o outro.
E aí ficam 10 alunos com um professor. Dá para você enrolar uma manhã? Dá. Uma segunda manhã? É difícil. Uma terceira fica constrangedor. O cara não tem jeito. Ou ele entra no rolo, ou ele vai para o odonto. Né? Tá? Ele tem que entrar no... Estou brincando com o odonto. É que nem os corintianos, os palmeirenses, somos nós os dentistas. Certo? Então a gente... E eu sou palmeirense, certo? Os corintianos normalmente são os dentistas. Então, gente, ó, isso é sério. Em 10, um professor não tem por onde escapar. Tá? O indivíduo ele tem que mostrar que tem café no bolo. Ele tem que trazer aquilo que ele estudou durante a semana. Ele é apertado, ele é constrangido, vai ficar uma situação ruim. Ele tem que sair dali conhecendo, e um ajuda o outro. Dentro do projeto, dentro dessa dinâmica dos 10, a gente nunca coloca todos os bons num grupo só, todos os ruins juntos. Aí é um desastre. Tá? A gente coloca misturado, para aquele que estuda mais ajudar aquele que estuda menos, aquele mais envolvido mostra para o outro que tem que entrar no rolo, tá? Para todo mundo se ajudar. Tá? O processo é solidário, não é competitivo. Tá? Porque o resto da vida depois, esses indivíduos vão trabalhar em equipe, um ajudando o outro. E como é que a gente vai dizer que ele tem que trabalhar em equipe, um ajudando o outro, se durante os 6 anos de graduação ele trabalha de forma isolada? Nós temos que botar ele trabalhar em equipe durante todas as manhãs, durante todo o processo, é tudo em grupo. Tá? Então, aprendizagem em pequenos grupos. A aprendizagem é baseada em problemas. Gente, o que o médico faz, o que um profissional de saúde faz no dia seguinte da sua formação, quando ele cai na vida? Resolver problema. Tá? Só que aí o que acontece? Durante os 6 anos, na lógica do tradicional, eu tenho matérias básicas dos 2 primeiros anos. Matéria aplicada depois do 3º e 4º ano, eu aprendo a ferramenta semiologia. E no internato, aí sim, eu caio na prática. Na pedagogia tradicional, ela acha o seguinte, que o indivíduo vai encaixotar tudo que aprendeu nos 2 primeiros anos, com os 2 de aplicado, com os 2, encaixota tudo, embala e sai resolvendo o caso dos pacientes. Não é assim. O que acontece na prática é o seguinte, os 2 anos de maior eficiência, relação custo-benefício na vida dos estudantes, são os 2 anos de internato, onde ele vê os pacientes como um todo e resolve os problemas. Todo mundo que faz medicina lembra-se dos casos que teve no internato, lembra até o nome dos pacientes. Agora, dos professores que tiveram do 1º ao 4º ano, uma faculdade de medicina se faz mais ou menos com 100 docentes. Você pegar um estudante de 20 anos de formado, ele vai lembrar no máximo de 10 professores que marcaram a vida dele dando boas aulas. Porque essa é a estatística. Cada 10 professores, 2 sabem dar aula desse jeito aqui e tal, assim, falando em público. Outros 8 não sabem. Não tem esse tipo de treinamento, não tem esse tipo de vocação, não tem esse tipo de habilidade. Então, essa relação de eficiência, ela fica muito baixa. Como é que eu vou montar um curso baseado só em aula tradicional? Tá? Então, veja, problemas é aquilo que a gente faz depois do resto da vida toda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer esses problemas para o primeiro dia de aula, do 1º ao 6º ano, os principais problemas que todo médico se depara, e ao longo de 6 anos, ele vai discutir os principais problemas que ele vai enfrentar na vida dele. Ele vai ver todos os problemas de saúde? Não. Mas muitos ele vai ser capaz de resolver por similaridade. Ele vai estudar um caso de uma obstrução intestinal num velhinho, e ele vai saber que muito provavelmente as causas daquela obstrução e como as coisas acontecem no velhinho é o mesmo tipo de coisa que acontece, só que com uma causa diferente na obstrução intestinal na criança. O mecanismo é muito semelhante. O diagnóstico é diferente, mas o mecanismo é igual. Tá? Então, essas questões, não adianta eu querer aprender as 3.000 nosologias que existem no cadastro das doenças. Tal.
Não, eu tenho que aprender as coisas mais importantes, aquilo pelos quais as pessoas adoecem, ficam doentes, morrem, né? Ou procuram serviços de saúde. Essas coisas é a minha missão de ensinar nos 6 primeiros anos. E qual é a outra característica do curso? A outra característica do curso é o seguinte: eu ensino em 6 anos, mas o compromisso ético, quem entrou na medicina sabe que tem que estudar para o resto da vida. É educação permanente ao longo da vida. Entrou para um negócio que, se não tiver vontade, não vou falar de vocação, está em tempo ainda, vira e vai embora. Porque entrou aqui numa fria, porque vai começar a estudar hoje, não vai parar até morrer. Vai estudar até o fim da vida. Tá? Esse é um compromisso ético que vocês têm com a instituição, com os seus professores e com os seus pacientes. Os pacientes não merecem receber um atendimento de um médico desatualizado. O paciente merece que a gente se dedique a ele, estudando, aprendendo cada vez mais a como resolver de forma atualizada o problema que ele apresenta para a gente. Então, esse é um compromisso que a gente tem para o resto da vida. Temos que estudar. E para isso, nos 6 anos, nós vamos trabalhar problemas. O outro ponto importante: trabalhar e aprender em novos cenários. O que são esses novos cenários? Classicamente, gente, o hospital sempre foi o berço da medicina. Muitas escolas de medicina nasceram a partir da organização de hospitais, né? A Santa Casa de São Paulo, né? Ela nasceu, o curso de medicina nasceu e é hoje curso de medicina da Santa Casa Misericórdia de São Paulo, Ciências Médicas da Santa Casa, né? Muitos cursos de medicina nasceram dentro do hospital. A Faculdade de Medicina de Botucatu nasceu dentro do hospital, que era um hospital, antiga clínica de tuberculose, e que aí se transformou num hospital geral, grande plano, onde uma parte dos professores moravam dentro do hospital, e assim se organizaram muitos cursos de medicina. Porque o hospital era o espaço principal onde iam os pacientes. Hoje, com o avanço do conhecimento, o avanço da medicina, o hospital, ele, na verdade, ele recebe aquilo que nós chamamos de 20% daquilo que é problema para o médico cuidar hoje. Ele encontra no hospital 20% dos problemas de saúde. Os outros 80% estão em outros ambientes. Nos consultórios, nos ambulatórios, nas unidades básicas de saúde, nas creches, nas escolas e nas casas das pessoas. A história da estratégia da saúde da família, ela faz com que o médico saia do consultório e faça uma busca ativa dos problemas de saúde na casa das pessoas. Porque tem muito problema que, se a gente não fosse buscar, ele não iria aparecer nunca nos consultórios. E só ia aparecer no hospital na hora que aquele paciente estivesse muito grave, muito ruim. Então, com a organização do sistema de saúde, e o Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos sistemas, do ponto de vista de pensamento e organização, dos mais avançados do mundo. O grande problema do Sistema Único de Saúde é que ele é no Brasil. Não é o problema do sistema, o problema é do país. É um país enorme, continental, com 200 milhões de habitantes, uma classe política corrupta que desvia dinheiro da saúde, que não financia o sistema, e aí o sistema não vive de vento, ele vive de dinheiro. E boa parte desse dinheiro vai para encher bolsos de outras motivações e não brasileiros. Por isso que ele não dá certo. Porque o sistema é fantástico. Esse mesmo sistema único. Você vai olhar na Catalunha, na Espanha, numa região da Espanha, ele é modelo de assistência. Você vai olhar no modelo inglês do General Practitioner, ele é modelo para o mundo. É o Sistema Único de Saúde brasileiro, né, que reproduziu a organização dos ingleses, a organização dos canadenses, a organização de outros modelos de sucesso no mundo. Só que aqui, em função do nosso contexto, ele vai demorar muitos anos ainda para resolver os seus problemas críticos, principalmente problemas que envolvem a questão de financiamento. Tá? Mas, então, esses cenários, eles não podem ser hoje restritos ao hospital. Então, o aluno ele vai ter o hospital, principalmente nos 2 últimos anos de internato, ele vai estar frequentando hospitais, mas desde o primeiro dia de aula, ele vai estar
A partir da semana que vem, vocês já vão estar com atividades orientando e preparando vocês para irem para as unidades básicas de saúde. Daí para os ambulatórios, daí para as creches, para as escolas e para as casas das pessoas. Esse processo contínuo de estar em contato com as comunidades e resolvendo problemas de saúde faz com que esse projeto tenha a crença de formar médicos mais humanos, afetivamente mais envolvidos com os seus pacientes, né? Uma prática onde o centro do processo são resolver os problemas dos doentes. O problema daquela pessoa é meu problema, não é o problema do outro, não é aquela coisa do médico au-au. Sabe qual é o médico au-au? Não é o médico cachorro, é o médico que faz ao determinado especialista, ao determinado. O cara mal sentou é au-au, au. Isso não serve hoje para a medicina. Tá? Nós temos que ter resolutividade. Tá? Então essa é uma outra característica da aprendizagem em novos cenários. Tudo isso num currículo chamado currículo integrado. Por que ele é currículo integrado? Porque ele não tem a disciplina, né? Vai ter um pai médico que vai me perguntar, eu vou responder com toda tranquilidade. Ah, mas aqui não tem cadáver. Não tem cadáver. Pai, não usa mais cadáver. A cadáver você pode ter como uma peça de museu da anatomia, sem desmerecer. O museu é bacana. Eu vou lá, pego uma peça preparada, em glicerina, vou lá e estudo a peça. Ah, mas no meu tempo eu dissecava. No seu tempo você dissecava e estragava os cadáveres. Hoje mudou. O que mudou? Por que nós não temos cadáver? Porque a escola é diferente, que a escola não compra cadáver. Graças a Deus, cadáver é uma das coisas que não se vende ainda nesse país. Não se vende cadáver, é proibido vender cadáver. Então, mas por que tinha cadáver antes e não tem mais? Por causa do número de escolas? Não, pai. O problema é o seguinte, que no seu tempo que você fez medicina, existia uma coisa no país que, graças a Deus, a civilidade do nosso país melhorou em algumas coisas que nós não temos mais. Existia um indivíduo chamado indigente. Ele morria e ficava lá na geladeira do IML, congelado, esperando alguém reclamar o seu corpo. Passavam-se 2 a 3 meses e ninguém reclamava aquele corpo. Aquele indivíduo passava por um processo de notificação, publicação e tal, e doação disso para as faculdades de medicina. Hoje, o indigente, essa figura, né, de países não civilizados, graças a Deus não existe. Sabe por quê? Porque o governo paga um seguro que dá mais ou menos uns R$900 para as famílias enterrarem os seus cadáveres, os seus familiares. E aí as pessoas fazem as contas e veem o seguinte, que para enterrar um cadáver hoje, simplesinho, no cemitério municipal, você gasta R$400 a R$500, sobra 400. Então vale a pena eu enterrar os meus entes queridos e ir atrás. Mesmo que ele não seja tão querido assim. Se ele for um vizinho, mas eu conheço, eu vou lá, enterro esse indivíduo, eu ganho o seguro dele. Eu enterro ele. Acabaram-se os cadáveres indigentes não identificados no país. Que bom isso. Então, só que hoje, anatomia, a gente estuda com alta tecnologia. Vocês têm aqui hoje uma tecnologia em Dracena que não perde para nenhum lugar do mundo, que é a mesa digital anatômica. O bisturi que o pai médico usava na época da faculdade, virou o dedo que ele disseca através de imagem 3D. Vira o cadáver no avesso, tal, que está lá digitalizado, inteirinho, dentro de um tablet grandão, que é a mesa digital anatômica. Nós temos peças de poliuretano, tem imagens em 3D, e nós daqui a 4, 5 anos já vamos estar estudando anatomia através dos hologramas. Eu provavelmente não vou estar dando aula mais inaugural aqui, mas vai estar um holograma meu aqui, eu lá em São Paulo, transmitindo, e vocês aqui achando que eu vou estar presente e não estou. Então, essa é a anatomia do futuro. Esqueça, essa coisa de cadáver não usa mais. Tá? Então, a gente tem currículo integrado, que é juntando as ciências básicas com as ciências aplicadas. Tá? E o básico aplicado ao longo de
todo o processo. Por isso que quando eu vou olhar no currículo, eu não tenho lá anatomia, porque a anatomia, ela está presente do 1º ao 4º ano, dentro das unidades curriculares. Onde eu vou estudar funções orgânicas, tem anatomia, mas tem fisiologia, tem bioquímica. Onde eu vou estudar metabolismo, tem anatomia, mas tem bioquímica, tem fisiologia. Onde eu vou estudar agressão e defesa, tem parasito, tem micro, tem imuno, tem patologia, e tem anatomia também. Então, as áreas básicas, elas permeiam todo o currículo do 1º ao 4º ano. Por isso que a gente chama de currículo integrado. E a gente ensina tudo de tudo? Não. Gente, tem um professor chamado professor Eduardo Marcondes, pai da pediatria brasileira, falecido no final dos anos 90, e ele já dizia, em 92, ele dizia o seguinte: é impossível, o crescimento das informações da medicina, é impossível a gente ensinar tudo de todos os temas em 6 anos. O professor Eduardo Marcondes, em 92, ele fez uma pesquisa na Faculdade de Medicina da USP, onde ele distribuiu para cada chefe de disciplina, e o curso de Medicina da USP tinha 80 disciplinas, do 1º ao 6º ano. E ele perguntou para cada chefe: põe aqui os temas mais importantes que você acha que tem que ensinar para um aluno de medicina e a carga horária que você precisa para ensinar isso. Todo mundo colocou lá os temas e a carga horária, as 80 disciplinas. Aí ele somou. Deu um curso de medicina de 14 anos. No final, antes dele morrer em 99, o curso de medicina da USP já estava com 140 disciplinas. Ele falou: se eu fizer essa pesquisa de novo, vai para um curso de medicina de 22 anos. O que nós aprendemos com isso? Que o que nós temos que ensinar em 6 anos não é quantidade de informação, não é quantidade de doenças. O que nós temos que fazer com os alunos em 6 anos é ensiná-los a pescar e não trazer o peixe pronto. É fazer com que eles aprendam a buscar informações relevantes para resolver os problemas que se apresentam. Gente, o maior exemplo dessa nossa prática, dessa nossa vida, é uma coisa fantástica que chama-se Médicos Sem Fronteiras. Os Médicos Sem Fronteiras, quando eles terminam a residência, alguns deles se colocam como voluntários para serem do programa Médicos Sem Fronteiras. E os que são selecionados, bons currículos, vão para um treinamento, basicamente treinamento de guerra, na Universidade de Oxford. Lá eles ficam durante 2 meses confinados e depois eles são escalados para ir para qualquer lugar do planeta onde precisa de gente para cuidar das pessoas. Vai para Afeganistão, Sudão, os lugares mais impróprios do planeta. Eles aprendem sobre aquilo que eles vão enfrentar lá, de doenças novas, muitas vezes indo no avião. Como é que vai lidar com algumas doenças emergentes, como o ébola vírus, como um monte de vírus diferentes que só tem na África, com doenças diferentes que só tem ali na Ásia. Eles aprendem muitas vezes indo para um avião, com consulta, onde eles têm base de dados e vão fazendo treinamento para se proteger primeiro e não morrer nos primeiros dias se contaminando. Essa é uma capacidade que nós temos que desenvolver nos estudantes de medicina, que é de adaptação a contextos diferentes. Não adianta nada eu ficar falando aulas e aulas sobre doença, como é que trata a doença e tudo mais. A gente tem que ensinar as pessoas a buscarem as informações relevantes, porque o mundo que se apresenta à frente e a missão que essas pessoas têm ao sair da faculdade é uma missão grandiosa. E é para esse tipo de missão que nós estamos envolvidos em criar boas escolas. A nossa profissão está em profunda modificação. E a gente tem que ter o compromisso de encarar a medicina mais que profissão. Medicina é missão. E é sobre essa missão que eu deixo para conversar com vocês hoje à noite. Muito obrigado.